Primeiros socorros. Informar quanto ao local, a gravidade do ocorrido, o número de veículos envolvidos e a condição em que as vítimas se encontram é atitude que corresponde às ações realizadas por agentes qualificados. Agentes qualificados, pessoas qualificadas, treinadas. Informar quanto ao local, onde é que aconteceu o sinistro, o acidente. Informar quanto à gravidade, foi muito grave, envolveu veículo grande, pequeno, como é que foi? O número de veículos envolvidos, contar ali, informar o número de veículos envolvidos. Vocês acham que essas informações, elas precisam ser feitas por agentes qualificados? Não, né, gente? Até porque esses agentes qualificados, esses profissionais, não são eles que vão chegar ali e se deparar com o sinistro, é o motorista. E o motorista é que vai acionar esses agentes qualificados informando essas situações aqui, ó. Então aqui não é. Corresponde então ao acionamento de recursos? Sim, quando você vai acionar os recursos, que recursos? SAMU, COBOM, isso, Corpo de Bombeiros, né? A polícia, que pode ser militar ou PRF, inclusive tem todos os números, né? SAMU 192, COBOM 193, Polícia Militar 190, PRF 191. É bom guardar esses números, tá? Então é isso aqui. É a atitude que corresponde ao acionamento dos recursos. Quando você vai ligar para solicitar o socorro, eles vão te pedir isso aqui. Onde é que aconteceu o acidente? Qual local, né? Quer saber da gravidade, número de veículos envolvidos, condição aparente em que as vítimas se encontram, para daí então eles mandarem o pessoal treinado, o pessoal apropriado e os equipamentos adequados. A resposta aqui é a letra B de bola. Questão de normas de circulação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em marcha a ré é permitido para fugir de situações de congestionamento. Quando eu cheguei numa rua toda congestionada, o trânsito não anda, eu vou voltar de ré até na próxima esquina e ali eu fujo do congestionamento. A gente vê muito isso no trânsito, né? Mas é errado. É proibido? Não, não é proibido fazer marcha ré. Se fosse proibido, o carro nem tinha ré, né? Então não é proibido também não. Letra B está errada. É permitido apenas nas vias sinalizadas? Apenas quem estuda com a gente sabe que é uma casca de banana. CB, casca de banana. Onde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Só pode ser a letra D, né, gente? É permitido em pequenas manobras. Ok, fazer marcha ré em pequenas manobras pode. O Código de Trânsito, a legislação, não fala quantos metros. Quem vai avaliar se a manobra foi pequena é o agente que está fiscalizando, o policial. Ele vai olhar ali, está fazendo uma baliza, dando uma resinha de alguns metros só para sair de trás de outro carro. Tudo bem. Agora começou a inventar muito e vai toda a vida de marcha ré, é infração de trânsito, não pode. Letra D de dado a resposta. Direção defensiva. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência. Será mesmo que direção defensiva está relacionada a essas três coisas? Educação, segurança e eficiência? Diria que sim. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Esse indiferentemente significa ignorar os demais usuários. Você não está nem aí para eles. Vocês acham que esse comportamento é adotar a direção defensiva? Claro que não, né? Dirigir com atenção dispersiva. Atenção é bom, mas existem três tipos de atenção. Existe a dispersiva, a fixa e a difusa. Difusa. Isso a gente aprende em direção defensiva, tá? A dispersiva é o cara distraído. Vocês acham que isso aqui é legal? Não, né? Dirigir distraidamente. A atenção fixa é aquele condutor que só olha num ponto. Ele só olha para frente, não olha retrovisores, não olha ao redor do veículo dele. Vocês acham que isso é bom? Também não. Então tá fora. A resposta é a letra A mesmo. E de aproveitar que eu comecei a explicar sobre a atenção difusa é a atenção adequada. Se porventura na sua prova caiu alguma coisa de direção defensiva falando de tipos de atenção,
Você já sabe que existe a tensão dispersiva, que não é legal, que existe a tensão fixa, que não é legal, e que existe a tensão difusa. Essa é ok, é legal. Mas aqui no caso a resposta é letra A. Adotar a direção defensiva é, de fato, educação, segurança e eficiência. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Processo de habilitação é órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito tem órgãos executivos, que são aqueles que executam, colocam as normas em prática. Tem órgãos normativos. Os executivos normalmente são os departamentos, tá? Departamentos ou secretaria. Enquanto os normativos são os conselhos. Conselho Estadual de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, sacou? Então guarde bem esses dois tipos aqui. Tem outros, mas vamos focar nesses dois. Executivo são os departamentos e secretarias. Normativo são os conselhos. Aqui está procurando normativo. Normativo são os conselhos. Conselho começa com C. Aqui, ó. Já achei. Mamão com açúcar, né? Por que não é esse aqui? Porque esse aqui é SE, de secretaria. Não é, esse aqui é órgão executivo, tá? PRF é órgão fiscalizador. PM é órgão fiscalizador, porque tem os fiscalizadores, também executivo, normativo, fiscalizador, tem os julgadores também, que é Jari e tal. Mas aqui letra A, normativo, letra A, conselhos. E nesse caso, o Conselho Nacional de Trânsito. Primeiros socorros é o tema dessa questão e ela diz, em sinistro é acidente, tá? Envolvendo motociclista. O procedimento adequado é remover o capacete somente em caso de muita dor? Bom, remover o capacete quebra uma das 10 regras sagradas. Não pode. Quebrou regra sagrada? Não pode. E esse somente aqui é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe o que são as cascas de banana. Casca de banana são algumas palavras que aparecem na alternativa que nos dá 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa, ela é incorreta. A gente já tinha descoberto isso por causa do remover o capacete. Isso não pode, isso quebra uma das 10 regras sagradas de primeiro socorro. Aí me aparece um somente, aí ajuda demais vocês que são meus alunos, né, que aprendem esses macetes aí. Já eliminei. Mudar a posição do motociclista para acomodá-lo melhor. Olha, é complicado, porque dentre as regras sagradas, diz que a gente não deve movimentar a vítima. Se mudar a posição dela, você está mexendo com ela. Então corre o risco ali de você agravar uma lesão, vai catar uma costela fraturada, no que você mexeu, aquela costela perfura um pulmão, perfura ou rompe uma artéria. Então, se movimentar com vítima, cara, quebra a regra sagrada, não pode. Tanto que vocês podem observar que quando o socorro especializado chega, o que ele faz? Imobiliza essa vítima. Imobiliza de uma maneira que não é só eles que não mexem com a vítima, não. Eles imobilizam para que ela, a própria vítima, não consiga se movimentar. Fica toda presa, prende ela numa maca rígida, presa pela testa, pelo tórax, pelos quadris, pelo joelho, pelos tornozelos, né? Então isso aqui não é bacana, não. Remover sempre o capacete. De novo, falando de remover capacete, não pode. E outra vez caiu casca de banana. Sempre também é casca de banana. Tá fora. Como a gente só tem 4 alternativas, nem lê a última, né? Ela é a resposta. Ó. Acionar o socorro especializado, ok. Não remover o capacete, ok. Todas as duas condutas aqui da letra D estão certas. Essa é a resposta. Questão sobre primeiros socorros. E ela traz o seguinte, vítima presa ao cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. Qual a primeira providência nesse caso? Preste atenção que aqui está perguntando qual a primeira providência. Você chegou, acabou de encostar o seu veículo e percebeu que tem uma pessoa inconsciente, ela está apagada e presa ao cinto.
Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Sinalizar o local e chamar o resgate? Bom, isso é sempre muito bom, né? Sinaliza o local para evitar que outros veículos venham se envolver ali naquele sinistro. E chamar o resgate. Avisar as autoridades também, né? Por meio dos telefones 190 ou 192, que é PM ou Polícia Rodoviária Federal, 191, desculpe. 190 é PM, 191 PRF. 192 SAMU, 193 COBOM. Então, os dois primeiros números, o 190 e o 191, são autoridades. Polícia, né? O 192 e o 193, socorro especializado, que é o SAMU e o bombeiro. Então aqui, ok, letra A aí, bacana. Ou seria retirar o cinto de segurança dessa pessoa? Peraí, primeiro eu vou lá, vou soltar o cinto de segurança dela. Não é um procedimento, até porque o quadro dela aqui apresenta-se de inconsciência, ela está apagada, e não é tirando o cinto que vai resolver o problema. Em alguns casos, você pode até piorar, porque o cinto vai prendendo ela ali, você vai, solta, ela cai numa posição inadequada, dá um entorce na coluna, que já pode estar lesionada ou coisa do tipo. Então, o fato dela estar ali no banco do carro, presinha no cinto de segurança, é até bom, ela está imobilizada, deixa ela quieta. Você precisaria soltar o cinto de segurança se você percebesse que ela está consciente e com o cinto entrelaçado ali no pescoço ou de alguma maneira que está prejudicando a sua respiração ou coisa do tipo, aí justificaria. Pô, a pessoa não está respirando, o cinto está atrapalhando. Deixa eu lá folgar o cinto, cortar ele, soltar, né? Mas não é o caso aqui. Então aqui, absolutamente fora. Retirar a vítima do veículo e deitá-la. De forma alguma, retirar a vítima de dentro do veículo só em casos extremos. O veículo está incendiando, ou caiu dentro de um rio, de um lago, está submergindo na água, ou está prestes a desmoronar de uma ribanceira ou coisa do tipo. Aí sim. Fora isso, deixa ele quietinho dentro do carro, tá? Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Olha, é uma providência, né? Mas vai depender muito do caso. Então, não dá para afirmar isso aqui enfaticamente, não. O banco é reclinado, então deixa eu deitar esse banco o máximo que eu puder. Tudo bem. Em alguns casos, pode até ser que isso caiba. Mas se você tiver que escolher entre, primeiro, sinalizar o local e chamar o resgate, ou reclinar o banco, qual das duas você acha que é mais importante? Letra A, não tenho dúvida. Questão sobre direção defensiva. Sobre o lusco-fusco, é falso afirmar. Primeiro é saber o que é lusco-fusco, né? Lusco-fusco, também chamado, às vezes, nas provas aqui, de crepúsculo. Professor, só palavra difícil, hein? Pois é, lusco-fusco, crepúsculo, nada disso te ajuda. Mas o Detran usa uma dessas palavras que tanto uma quanto a outra quer dizer o quê? Aquela transição do dia para a noite, é o cair da noite, ali por volta de 6 da tarde, né? 18 horas, 6 da tarde, que já não tem mais a luz do dia e também não está tão escuro. Você acende ali o farol, fica aquela meia luz. Isso chama-se crepúsculo ou lusco-fusco. Sobre esse lusco-fusco, é falso afirmar o quê, hein? Vamos ver. É uma situação de pouca luminosidade? Acabei de dizer que sim, né? Aquela transição do dia para a noite. Então aqui, ok. Ocorre ao amanhecer, ao anoitecer, nos túneis e também em tempo nublado? Sim. O crepúsculo, o lusco-fusco, ele acontece tanto quando está caindo à noite, quanto está amanhecendo também, né? A transição do escuro para o claro ou do claro para o escuro. Isso acontece também dentro de túneis ou tempo nublado. Tempo fechou, pouca luz, não é? Então aqui, ok. A penumbra torna mais difícil reconhecer objetos. O que é penumbra? Pouca luz, pouca luminosidade. Consequentemente, fica mais difícil você reconhecer objetos de longe, não é? Ok. O motorista deve usar a luz alta nessas situações? Aqui não. Aqui está errado. Então, eu vou
na letra D, porque a questão está querendo saber, ó, sobre o lusco-fusco, qual que é a falsa? A falsa é essa aqui, você não vai usar a luz alta, não, você vai usar a luz baixa. É o farol baixo, não é o farol alto, não. Beleza? Combinado? Então agora você já sabe o que é lusco-fusco, o que ele provoca, que são os que estão na letra A, B e C, e o que é falso aqui? É o que está na letra D. Você não vai usar a luz alta, é a luz baixa. Questão sobre infrações e penalidades. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por... Esse por é por quanto? Quanto do valor dessa multa que eu vou pagar? Vencimento expressa na notificação. Notificação é aquele boleto da multa ali, né? Expressa quer dizer que consta lá no boleto. Lá tem uma data de vencimento, não tem? Se você pagar até aquela data, até no dia do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor da multa. Preste atenção. Tem vezes que o Detran inverte essa pergunta. Ao invés dele perguntar quanto que você vai pagar dessa multa, olha, o pagamento poderá ser efetuado até a data do vencimento da expressa notificação por quanto? Quanto que você vai pagar dessa multa? Você vai pagar 80% da multa. Vamos dar um exemplo. Se a multa for R$100, você vai pagar apenas 80% dela, então você vai pagar R$80. Só que o Detran pode inverter e colocar assim, se você pagar até o vencimento, você terá um desconto de quanto? O desconto é de quanto, hein? Me ajuda aqui na matemática. Se você está pagando 80% do valor da multa, qual foi o tamanho do desconto? O desconto foi 20%. Então, presta atenção, porque se na pergunta estiver perguntando o valor do desconto, é 20%. Agora não está falando nada de desconto aqui, só está falando quanto que você vai pagar dessa multa? 80%. E ainda tem uma última coisa que você precisa prestar atenção. Existe uma situação em que, ao invés de pagar 80%, você vai pagar só 60% do valor da multa. Que situação é essa? É quando você paga até o vencimento e abre mão de recorrer. Porque você tem o direito a se defender. Não, não fiz isso não, coisa e tal. Em vez de você ficar se defendendo, recorrendo contra o órgão de trânsito ali, você vai chegar e vai admitir. Não, beleza, eu fiz isso mesmo, não vou recorrer, não vou me defender. Então, por poupar o órgão de trânsito de ter o trabalho de abrir um processo administrativo para julgar esse recurso, ele acaba te dando um desconto a mais. Beleza? Veja que aqui na questão não falou nada de abrir mão de recurso, defesa, nada disso. Só falou, apagou teu vencimento, 80% que você vai pagar, um desconto de 20%. Né? Agora, abriu mão do recurso, reconheceu o que fez, beleza? 60% é o valor que você vai pagar da multa. Nesse caso, o desconto seria de 40%. Mais um aí de normas de circulação. O pedestre tem preferência sobre o veículo quando? Presta muita atenção nisso aqui, porque é muito pregado, é muito falado que o pedestre tem a preferência sempre. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Não é em toda situação que o pedestre tem preferência, não. Quase todas, sim, ele tem a preferência. Mas eu vou te dizer uma que ele não tem a preferência. Quer ver? Ó? Tem um semáforo lá para os veículos e o semáforo para o pedestre. Então, o semáforo dos veículos, está no verde, trânsito livre para os veículos, e para o pedestre, que é o foco de pedestres. Vou até escrever isso aqui, caso você não saiba, o semáforo do pedestre chama foco, F-O-C-O, foco de pedestre. Está vermelho. Nesse caso, o pedestre tem a preferência? Não, não tem a preferência é dos veículos. Ah, professor, mas se ele não respeitar e entrar na frente, eu vou ter que parar. Sim, pela direção defensiva, o condutor deve abrir mão do próprio direito visando a segurança. Mas aqui não está falando de direção defensiva, está falando de regra, preferência. O pedestre não tem a preferência se o foco, que é a sinalização para ele, estiver vermelha, não é? Então, não é em todas as situações que o pedestre tem preferência, não, tá? Já eliminei essa letra D aqui. A letra B fala que é quando ele for idoso. Ok, mas olha a casca de banana aqui, ó. Somente. Quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser errada. E essa aqui está errada. A mesma coisa é a de baixo. Na porta de escola o pedestre tem preferência? Tem. Mas somente? Somente não. Então, a gente elimina essas duas
e vou lá na letra A. Nem li a letra A, já sei que ela é a resposta, hein? Só eliminando, com os macetes, ó. Quando ele tiver iniciado a travessia, beleza? Mesmo que inexista sinalização para o mesmo. É exatamente aqui. Não existindo sinalização para ele, ou seja, não tem semáforo para ele, aí não tem como dizer que ele não tem a preferência, né? Agora, se existe o semáforo, que é outra coisa, ó, inexista é o contrário de exista, né? Inexista quer dizer que não existe uma sinalização para ele. Porque se existir uma sinalização para ele, que é o foco, e ela estiver fechada, aí não vai ter preferência mesmo não, né? Então, letra A aí é a resposta dessa questão. Normas de circulação. Dentre os veículos a seguir, qual tem prioridade de passagem? Perceba que aqui está dizendo prioridade, que é diferente de preferência. Ok? O que vier pela direita em um cruzamento não sinalizado, olha, o que vem pela direita tem preferência e não prioridade. Prioridade é diferente de preferência. A preferência é para quem está na rodovia, ou está na rotatória, ou vem pela direita. A prioridade é para veículo de polícia, ambulância, bombeiro, salvamento, beleza? São aqueles que, mesmo não tendo a preferência, eles vão passar primeiro, porque eles estão em prestação de serviço de urgência. Por isso que é chamado de prioridade, ok? Não pode confundir prioridade com preferência. Se você ainda confunde prioridade com preferência, procure ver essa aula, porque isso aqui é um dos motivos que mais faz você errar questões lá na hora da prova, tá? Então, não é o que vier pela direita, não. O que vem pela direita tem preferência, não é prioridade. Ambulâncias com os dispositivos luminosos e sonoros acionados. O luminoso é o giroflex, sonoro é a sirene. Está acionado, está ligado. Ambulância, sim, essa tem prioridade. A motocicleta em aula pela autoescola. Quando você vê uma motocicleta com a faixa ali de autoescola, com a plaquinha também de autoescola atrás, você, como motorista, tem até que tomar cuidado, mas você não é obrigado a dar prioridade de passagem para ele, não, tá? Não é esse veículo em situação de prestação de serviço de urgência, beleza? Então, não é. O de transporte coletivo de passageiros, que são ônibus, micro-ônibus, também não tem prioridade, não. Tá fora, letra B de bola. É só guardar. Prioridade são aqueles veículos prestadores de serviço de urgência. Tem giroflex, tem sirene. Pronto? Polícia tem? Tem. Não é? Ambulância? Tem.